Se tem uma coisa que tira o sono de muito empreendedor, é o tal do Simples Nacional. A gente ouve a palavra simples e já imagina algo fácil, mas na prática, a história é um pouco diferente. É para desvendar esse cálculo que estamos aqui hoje. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos, passo a passo. Pois é, essa frase é quase um ditado popular no mundo dos negócios, né? Todo mundo que empreende já ouviu ou até já disse isso alguma vez. Hoje a gente vai entender exatamente por que essa fama existe e, o mais importante, como virar o jogo e dominar essa aparente complexidade. A ideia por trás do Simples é fantástica. Juntar até 8 impostos em uma única guia de pagamento, o DAS. Mas o pulo do gato não está em pagar a guia. O verdadeiro segredo onde tudo acontece é em como a gente chega no valor a ser pago, ou seja, como se define a alíquota certa. E para entender a alíquota, a gente precisa falar do ingrediente mais importante de toda essa receita: a receita acumulada. É aqui que a maioria das pessoas se confunde, mas é também o ponto em que tudo começa a fazer sentido. O nome técnico é esse aí, RBT12, Receita Bruta Total dos últimos 12 meses. Esse número é o coração de toda a fórmula. A gente não olha só o faturamento do mês atual, mas sim o desempenho do negócio no último ano inteiro. É como uma fotografia em movimento que muda todo mês. Vamos dar uma olhada num exemplo prático. Imagina só o faturamento de uma empresa ao longo de um ano. Tem meses melhores, meses mais fracos, uma variação completamente normal, como em qualquer negócio. Quando a gente soma tudo isso, chegamos em R$ 245 mil. Esse é o nosso RBT12. É esse número, o faturamento acumulado, que vai dizer em qual faixa de imposto a empresa se encaixa. É a chave que abre a porta do cálculo. Ok, então a gente já tem o nosso número mágico, o RBT12. E agora, o que se faz com ele? Bom, não é só pegar uma porcentagem qualquer e aplicar. A fórmula oficial tem um jeitinho bem específico de funcionar e é isso que a gente vai ver agora. O melhor jeito de entender é pensar em duas fases. Na primeira, a gente usa aquele RBT12 para descobrir a alíquota de verdade, a chamada alíquota efetiva, que é única para o faturamento da empresa naquele momento. Só depois, na segunda fase, é que a gente pega essa alíquota efetiva e aplica no faturamento do mês para saber quanto pagar de imposto. Chega de teoria, né? Vamos ver como essa fórmula toda funciona na vida real, com negócios de verdade. É botando a mão na massa que o conceito fica claro de uma vez por todas. Nosso primeiro caso, uma loja de roupas do anexo 1, que é o de comércio, o RBT12 dela nos últimos 12 meses foi de R$ 300 mil. Olhando na tabela do Simples, esse faturamento coloca a loja na faixa que tem uma alíquota de 7,3% e uma parcela a deduzir de quase R$ 6 mil. E aí que vem a mágica da fórmula. Quando a gente faz o cálculo da primeira fase, a alíquota real da loja não é 7,3%, ela cai para 5,32%. Aquela parcela a deduzir serve exatamente para isso, para ajustar a alíquota para baixo e deixar o imposto mais justo para o faturamento da empresa. E agora a fase final, bem simples. Aplicamos esses 5,32% sobre a receita do mês, que foi de R$ 25 mil. O imposto a pagar é de R$ 1.330. Pronto, está feito o cálculo. Agora, vamos para um segundo caso. Um salão de beleza que é do anexo 3, de serviços. O faturamento acumulado dele é de R$ 180 mil. Isso o coloca numa faixa com uma diferença que, olha, muda tudo. E o detalhe é esse aqui: a parcela a deduzir é zero. Para essa faixa de faturamento do anexo 3, não tem dedução. E por que isso é tão importante? Porque simplifica o cálculo de uma maneira absurda. Sem aquela parcela para diminuir o valor, a conta fica direta. A alíquota efetiva é a mesma da tabela. É só pegar o faturamento do mês, os R$ 15 mil, e aplicar os 6%. Simples assim, R$ 900. Bem mais fácil, né? Para o nosso último caso, uma empresa de tecnologia no anexo V, a gente volta para a fórmula completa em duas etapas. A grande diferença aqui são os valores, bem mais altos, refletindo um negócio que já fatura mais. Primeiro passo, de novo, achar a alíquota efetiva. Com o RBT12 de R$ 500 mil, a alíquota real da empresa depois da dedução fica em 13,52%, um pouco menor que os 15,5% que estão na tabela. Em seguindo o segundo passo, que a gente já conhece, aplique essa taxa de 13,52% na receita do mês, que foi de R$ 40 mil, e chegamos ao imposto de R$ 5.408. O mecanismo é sempre o mesmo.
não importa o tamanho do faturamento. Bom, depois de ver esses exemplos, fica bem claro por que é tão importante fazer esse cálculo direitinho. Essa complexidade toda, com RBT12, parcela a deduzir e alíquota efetiva, acaba sendo um prato cheio para erros. E muitas empresas, infelizmente, caem nessas armadilhas. E os erros mais comuns são esses aí. O principal disparado é ignorar o RBT12 e olhar só para o faturamento do mês, aplicando a alíquota errada. Isso pode fazer a empresa pagar imposto a mais e perder dinheiro, ou pior, pagar menos e depois levar uma multa pesada do fisco. Então, entender esse cálculo não é só para fugir de problema, é uma ferramenta de gestão estratégica. Fazer isso certo ajuda a ter um fluxo de caixa mais previsível, a planejar melhor os investimentos e, no fim do dia, a fazer o negócio crescer de forma mais saudável e rápida. E isso nos leva à reflexão final. Dominar esse processo não é uma tarefa só da contabilidade. É uma peça-chave na estratégia de qualquer negócio que quer ir mais longe. Então, a pergunta que fica é: será que o planejamento tributário está recebendo a atenção que realmente merece na sua empresa?